Eu vou mostrar para vocês a diferença entre o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado e as forças que estão envolvidas nesse movimento, a velocidades, acelerações, etc. Então primeiro, só para demonstrar, o movimento circular, por exemplo, pode ser exemplificado aqui por essa medalha aqui que eu peguei, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Para você reparar, primeira coisa, concorda comigo que se você fizer o que eu estou fazendo aqui, você vai sentir uma força na tua mão? A cordinha parece que está puxando sua mão? Você tem que fazer uma força com a mão para manter isso aqui girando, certo? Por quê? Porque se você não fizer essa força, a medalha aqui no caso vai sair voando. Então você sente que está puxando a tua mão, a medalha, não tá? Ela está toda hora puxando a sua mão, tá? O que é puxar? Ela aplica uma força na sua mão, olha só. A medalha está aqui, tá? Ela está girando para cá, por exemplo, com uma certa velocidade, tá ok? Então, ó, aqui estaria a minha mão, que é o centro do movimento. Aqui estaria a cordinha, tá ok? Mas como o movimento circular não necessariamente tem uma cordinha assim, eu não vou colocar aqui, tá? Podia ser um carro andando numa pista aqui, não poderia? Não teria uma corda ligando o carro ao centro da pista. Então eu vou colocar só assim. Mas aqui nesse exemplo que a gente usou, tem uma força na corda, não tem? Não tem uma força que é direcionada para o centro o tempo todo? Essa força a gente chama de força centrípeta. Tá? É a primeira característica aqui específica do movimento circular. Tá ok? Existe uma força centrípeta. Só que, se você pegar aqui essa fórmula, que força é igual a massa vezes aceleração, você vai perceber que para toda força existe uma aceleração. Por quê? O que causa a aceleração de um corpo? Uma força, eu tenho que empurrar um corpo para ele acelerar, certo? Olha só, se isso aqui que eu quero que acelere, eu pego e aplico uma força, tá? Então se tem uma força, tem uma aceleração. Se tem uma força centrípeta, eu vou chamar também de aceleração centrípeta. Então existe uma aceleração centrípeta, tá? Centrípeta, para quem não sabe, escreve assim, ó, centrípeta. Tá? Isso é que aponta para o centro, tá ok? Beleza, então aceleração centrípeta. Agora sim, por que tem aceleração se a velocidade não varia? Isso não é meio estranho? Inicialmente parece estranho, olha só. Eu falei que existe uma aceleração, mas o movimento é uniforme. É um pouco estranho isso, né? O que está acelerando aqui? Não é estranho? A impressão que a gente dá é que se estiver acelerando, teria que ir cada vez mais rápido isso aqui. Tá? Porque o conceito que a gente usa de aceleração no dia a dia é aquela aceleração que muda o valor da velocidade. Por exemplo, se aqui está 5 metros por segundo, daqui a pouco vai estar 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai acelerar isso aqui cada vez mais rápido. Tá? Mas a aceleração vetorial não necessariamente muda só o valor da velocidade. Tá? Isso daqui, ó, a aceleração centrípeta é um vetor. Tá? A aceleração centrípeta, se você pegar a fórmula da aceleração vetorial, ó, aceleração vetorial é ΔV sobre ΔT, assim como a aceleração escalar, só que aqui você tem um vetor em cima. Se você pensar como aceleração centrípeta, tá? E ler isso aqui, ó, você vai entender por que eu chamo de aceleração, mesmo sendo um movimento uniforme, mesmo sendo um movimento com velocidade constante aqui, ó. Tá ok? Por que então? Lê isso aqui, ó. A aceleração vetorial faz variar, desculpa, a velocidade vetorial. A aceleração faz variar, delta é variação, o vetor velocidade. Então, ó, se o vetor velocidade estava aqui, daqui a pouco ele está aqui, ele variou. Isso aqui não é diferente disso? Então ele variou. Apesar de não variar o valor dele, que é o módulo, você pode dizer que variou. Por quê? O que variou aqui?
aqui ele está na horizontal para a esquerda. Aqui ele está na vertical para baixo. Aqui ele já estaria na horizontal para a direita. Aqui ele estaria na vertical para cima. Então variou a direção, que é horizontal e vertical, e variou o sentido, para a direita para a esquerda ou para cima para baixo. Se variou a direção e variou o sentido, mesmo sem variar o módulo do vetor, você pode dizer que o vetor velocidade variou. Se o vetor velocidade variou, tem uma aceleração. Tá ok? Então a aceleração centrípeta faz mudar a direção horizontal para vertical, para horizontal, para vertical, e o sentido para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima. Tá ok? A aceleração centrípeta faz mudar a direção e o sentido do vetor velocidade no movimento circular. Tá ok? Muito bem, só que assim, também é possível que ocorra o seguinte: esse móvel aqui está girando, só que assim, além de ele estar girando, imagina que ele vai acelerar, ele vai girar cada vez mais rápido. Como isso seria possível, por exemplo? Imagina que se o corpo está girando aqui, ó, numa trajetória circular, ele vai ter as mesmas características do movimento circular uniforme, tá? Aceleração centrípeta, velocidade. Só que, caso ele tenha, por exemplo, digamos que tem um foguete aqui, ó. Liga um foguete aqui, ó. Tá? Surge uma força aqui, para isso aqui girar cada vez mais rápido. Se tem uma força aqui, a força causa o quê? Uma aceleração. Então esse corpo aqui vai ter uma aceleração para lá também, ó. Além da velocidade, vai ter uma aceleração. Só que, se a gente já tem uma aceleração que a gente chamou de centrípeta, essa aceleração aqui a gente tem que dar um nome diferente para ela. Repare que, ó, essa aceleração não está numa linha que passa raspando aqui, ó. Não tem uma linha que passa raspando aqui? Por isso que a gente chama essa aceleração de aceleração tangencial, tá? Ela passa tangente à circunferência. Se ela passa tangente à circunferência, eu posso chamar de aceleração tangencial. Então lembre que a aceleração tangencial é o que faz o corpo variar o módulo da velocidade. Ele vai variar só o valor da velocidade. Essa aceleração aqui. Essa aceleração aqui vai fazer girar o nosso corpo. Nesse caso aqui, então, seria um movimento circular uniformemente variado, porque esse corpo está variando a velocidade. Aqui, nesse caso, o corpo não está variando o módulo da velocidade, somente a direção e sentido. Nesse caso, está variando tudo. A direção, porque hora ele vai estar na horizontal, hora na vertical, horizontal, e o sentido vai estar para baixo, para a direita, para cima. Além de variar o módulo e o sentido, vai variar o valor da velocidade por causa da aceleração tangencial. Tá? Nesse caso, seria um movimento circular uniformemente variado acelerado, porque a aceleração está com o mesmo sentido da velocidade. Caso a aceleração esteja no sentido contrário da velocidade, obviamente vai ser um movimento retardado, ou, em palavras comuns, um movimento freado. Tá? Só que na física nós usamos a palavra retardado. Ok? Falta só mais uma coisinha. Se eu tenho aqui um vetor de um certo tipo de aceleração e aqui um vetor de um outro tipo de aceleração, eu posso juntar esses dois vetores. O que é isso? Soma vetorial. Qual é a soma desse vetor com esse vetor? A aceleração vetorial desse problema. Nós vamos chamar somente de A. Como é que faz para achar isso aqui? Você faz aqui um quadrado, aliás, um retângulo, tá? E daí é só lembrar que esse pedacinho aqui vai ter o mesmo tamanho que esse pedacinho lá em cima. Então eu posso falar que aqui, ó, poderia estar o vetor da aceleração tangencial e ver que isso aqui é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo eu posso pensar
na fórmula de Pitágoras. Pitágoras, aceleração ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Olha só, se você precisar calcular a aceleração vetorial, o valor dela é só fazer aceleração vetorial ao quadrado igual tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Tá ok? Seria isso a introdução da matéria. Só mais uma coisinha. Para você calcular a aceleração centrípeta, existe uma fórmula, tá? Seria essa daqui, ó. Aceleração centrípeta igual a v ao quadrado sobre o raio da circunferência. Velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência. O que é o raio, só para quem não lembra? O raio é a distância do centro até a circunferência aqui, tá? Aqui, por exemplo, também é o raio, raio, raio e assim por diante. Então essa distância aqui vai aqui embaixo e a velocidade ao quadrado vai em cima.